Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje falarei sobre o comando new detect key. Tá? Então, o new detect key é um comando que permite a um robô desenvolvido em linguagem AI Scripter, né, detectar uma tecla pressionada pelo usuário. Tá? Então você pode definir nesse comando uma tecla que deverá ser pressionada. Você pode esperar pelo pressionamento de uma tecla, né? Prever um pressionamento de uma tecla e tomar uma decisão com o objetivo de executar algum processamento ou alguma ação em decorrência da tecla pressionada. Tá? Então esse é um comando de entrada por teclado. Detecta uma entrada do usuário por teclado, qualquer tecla pressionada, né? E aí tomará uma ação, como eu já disse, executará alguma operação após o pressionamento dessa tecla. Tá? Então demonstrarei aqui como funciona esse comando. Tá? Na verdade é muito simples, é o objetivo, ele aceita dois parâmetros. Tá? Fazer o seguinte, esse comando aqui então, acho que dá para visualizar assim. Tá? Muito bem. Eu preciso então, no primeiro parâmetro, ele aceita duas linhas de parâmetro. Na primeira linha de parâmetro, na linha 1 de parâmetro, eu tenho que definir a tecla que eu espero que o usuário pressione. Tá certo? Então, para identificar o código de uma tecla, eu tenho que lembrar aqui que as teclas, todas as teclas e os caracteres utilizados em um computador estão associados a códigos numéricos. Tá? Então, cada tecla é representada por um determinado código, por um número, tá certo? E é assim que os comandos da linguagem AI Scripter sabem quando se está trabalhando com entrada de dados, tá? Pelo teclado. Você tem que dizer ao seu robô o código, qual é o código da tecla que você espera, nesse caso, que o usuário pressione. Tá? Para converter, então, as teclas e os caracteres em códigos, nós temos lá em cima, na parte superior do editor de códigos, aqui, ó, onde eu estou com o mouse, né, a seção captura tecla, certo? Aqui na seção captura tecla, basta que eu digite, né, nessa caixinha cinza onde estou com o mouse, basta que eu pressione a tecla desejada ali, para a qual eu quero obter o código, né, o código ASCII, que é um padrão internacional, né, código ASCII é uma tabela de códigos de caracteres. Existem outras tabelas, outros padrões, né, de codificação, mas o ASCII é o que estamos utilizando aqui. Tá? Bom, eu vou pressionar a tecla CTRL, eu vou fazer assim, eu utilizaria aqui a tecla CTRL. Quando o usuário pressionar a tecla CTRL aqui no meu robô, o meu robô mostrará uma mensagem na tela para o usuário, tá certo? Então pressionarei aqui a tecla CTRL, vamos ver o código da tecla CTRL. Tudo bem. Veja que eu pressionei e ele me retornou aqui. Eu havia pressionado a tecla errada, né? Pressionei e ele me retornou aqui lá em cima o código 17, tá? Então agora se eu quiser inserir esse código direto no meu editor, basta que eu clique nesse botão com setinha vermelha ao lado aqui. Vamos ver? Ó, veja que ele já inseriu para mim a tecla 17, que é equivalente à tecla Ctrl, tá? Do nosso teclado. Então, colocarei aqui o código 17, tá? Que é a tecla Ctrl. Então, quando o usuário pressionar a tecla Ctrl, o meu robô executará uma ação. Para que ele execute uma ação, eu tenho que definir uma marca de linha, um rótulo de linha. Tá? Ele vai o quê? Quando eu pressionar a tecla, ele vai direcionar a execução, né? Vai continuar a execução a partir da marca de linha que eu definir aqui como linha 2 do parâmetro. Tá? Sobre marca de linha, eu falo isso em outra videoaula, tá? Se você quiser saber mais sobre marcas de linha, identificação de linhas para direcionamento de fluxo dentro de um programa, ou melhor dizendo, para desvio de fluxo, tá? Tem um vídeo onde eu falo sobre isso, sobre desvio de fluxo, utilizando a estrutura Merk Go Merk, tá? Por favor, procure a videoaula que fale sobre isso, tá? Se você não sabe, não conhece ainda, procure a videoaula que fala sobre a estrutura Merk Go Merk, tá? Que fala, na verdade, sobre desvio de fluxo de execução dentro de um programa AI Scripter. Tá? Escrito nessa linguagem. Bom, aqui eu faria o seguinte, olha só. Definirei uma marca de linha aqui, ó. Mostra mensagem. Coloquei assim, ó. Mostra mensagem. Colocaria assim, certo? Mostra mensagem. Muito bem. Então, se o usuário, nesse bloco de comando, eu estou dizendo que se o usuário pressionar a tecla Ctrl, que equivale ao código 17, o meu robô desviará o fluxo de execução para a linha que estiver com este rótulo definido aqui, ó. Mostra mensagem. Tá? Agora falta definir esse rótulo em alguma linha, né? Aqui eu só estou apontando para ela, mas ela não existe ainda. Então vamos fazer o seguinte, mais abaixo, utilizaria o comando merk para isso, ó. Observe que o comando merk, então, permite definir um rótulo de linha, uma marca de linha. Aí eu colei aqui o rótulo da linha, veja. Então defini.
Então estou dizendo aqui, mais uma vez estou dizendo que nesse primeiro bloco de comando, quando o meu usuário pressionar, né, quando o meu robô detectar que o usuário pressionou a tecla Ctrl, ele desviará o fluxo de execução do meu programa para a marca de linha que está com esse nome, né, mostra a mensagem, e continuará a execução do programa a partir desta linha aqui, ó, que eu já marquei, que é esta que eu defini aqui, mostra a mensagem. Então ele virá para cá. Então ele sairá desta linha que eu selecionei e virá diretamente para esta outra linha, certo? Abaixo desta linha, do comando gomerk, do comando merk, eu colocarei um comando mens, tá? Mostrarei então a mensagem propriamente dita para que o usuário saiba que ele pressionou a tecla Ctrl. Tá? É só uma experiência que eu estou fazendo. Essa entrada por teclado em um robô computacional tem várias utilidades, tá? Isso aqui é apenas um exemplo muito simples. Né? Então vamos colocar aqui, ó, o usuário, colocar assim, usuário, vou colocar uma mensagem aqui para mostrar na tela. É assim, ó, usuário teclou CTRL, tá? Então CTRL é a abreviação da tecla Ctrl. A maioria dos teclados tem essa tecla nomeada dessa maneira, CTRL, tá? Tecla Ctrl, tá bom? Aqui, ó, certo? Bom, vou reduzir o tamanho da fonte um pouquinho, tá muito grande aqui, né? Acho que agora ainda não dá para ver o programa todo na tela, mas eu vou reduzir um pouco mais. Tá aqui, ó. Temos um programinha muito simples aqui, certo? Mas eu acho que talvez eu tenha esquecido de alguma coisa. Porque a entrada por teclado, né, precisa ser ativada. Na verdade, eu defini uma entrada por teclado com o comando new detect key, mas eu não ativei a entrada por teclado. Então eu acredito que existe um outro comando para isso. Vamos lá no manual da linguagem. Eu alternaria aqui para o manual da linguagem AI Scripter, volume 1, e preciso consultar aqui. Ah, achei. Veja. No meu manual aqui, ó, vejam que no manual da linguagem AI Scripter, eu tenho aqui um comando onDetectKey. OnDetectKey é o comando que ativa, né, o mecanismo de entrada por teclado. Tá? Então ativa todos os mecanismos de detecção de entrada por teclado que tenham sido definidos na estrutura geral do programa, através de instâncias do comando new detect key. Tá bem aqui, ó. Certo? É isso aqui. Não tem parâmetros, observe que esse comando não tem parâmetros abaixo dele. É um comando isolado, independente, basta que eu digite dessa maneira, olha só, onDetectKey. Tá? Então, retornando lá no código do meu programinha, falta então definir um outro comando aqui abaixo, né? Então vamos lá. Definirei aqui um comando, que é esse comando que nós vimos agora, que é esse aqui, ó, on, né? Detect, voltando lá para ver se é isso mesmo, isso, detect key, tá? Então veja que eu preciso de comandos complementares aqui para demonstrar a funcionalidade do comando new detect key, né? New detect key de entrada por teclado, tá? Então primeiro, eu defino as teclas, a tecla que o meu usuário deverá pressionar, juntamente com a linha para onde será desviado o fluxo de execução, quando o usuário pressionar a tecla, né? Aí eu tenho um comando isolado aqui, um comando independente, que é onDetectKey, que vai ativar o mecanismo, então ativará um mecanismo de entrada por teclado. Então, observe que se eu definir a entrada por teclado, como eu fiz esse primeiro bloco de comando, e não definir que eu quero ativar a entrada por teclado, que eu quero ativar esse mecanismo no meu robô, isso não funcionará, tá? Se eu não definir esta linha aqui, ó, onDetectKey, provavelmente o usuário pressionará a tecla e nada acontecerá, tá? Não será detectado. Então, para que seja detectado o pressionamento de tecla, a entrada por teclado, eu tenho que ativar aqui, ó, onDetectKey, preciso desse comando aqui, tá certo? Bom, então isso deve funcionar, né? Eu acredito. Talvez ainda falte alguma coisa. Falta alguma coisa, tá? Eu preciso fazer o seguinte, preciso travar aqui a execução do meu programa. Eu acho que eu preciso travar a execução do meu programa com um comando chamado trave. Vamos ver, eu não tenho certeza se funcionará, tá? Porque se eu não parar a execução do meu programa aqui, depois do comando onDetectKey, o que acontecerá? Esse bloco de comandos newDetectKey aqui em cima será executado. Este comando aqui, onDetectKey, também será executado, ou seja, será ativada a entrada por teclado. E logo depois a execução continuará com o próximo bloco de comando aqui abaixo, ó, que é onde está a linha marcada aqui, né, com este rótulo. E a mensagem será mostrada. Neste caso, a mensagem será mostrada mesmo que o usuário não pressionar uma tecla. Então isso está errado, estaria errado, concorda comigo? Estaria errado porque eu só quero que a mensagem seja exibida quando o usuário, então, pressionar a tecla Ctrl.
né? Isso significa que talvez eu tenha que criar uma interrupção aqui, olha, entre essa primeira parte do meu programa, né, e a segunda parte do meu programa. Eu preciso criar aqui uma interrupção aqui, ó, onde eu estou com o mouse aqui agora. Eu tenho que criar algum comando aqui que pare a execução do programa, né, após a primeira parte ser executada. Né, tem que ter existem várias maneiras de fazer isso, mas eu vou tentar aqui, eu vou arriscar usar o comando trave. Né? Eu acho que esse comando aqui funciona, eu não tenho certeza. Consultarei o manual da linguagem. Só um minuto. Vamos ver aqui no manual se existe esse comando trave, porque eu não estou me lembrando agora. Um comando que para a execução do programa. Ah, trave prog, achei. Veja que tem um comando aqui, ó. Acabei de achar, é o trave prog. Tá aqui onde eu selecionei aqui, ó. Esse comando, ele trava a execução do programa temporariamente, tá? Vamos ver se isso funciona. Temporariamente não, ele trava até que alguma coisa aconteça para que continue o processamento. Então vamos colocar o comando aqui, que é o trave prog, né? Veja que eu utilizei então o comando trave prog, onde estou com o mouse. Tá? Ele deverá parar o programa aqui. Depois, quando o usuário pressionar a tecla Ctrl, continuará a execução mostrando a mensagem. Eu simularei aqui o comportamento do usuário, executarei o programa e pressionarei a tecla Ctrl, tá bem? Vamos ver. Clicarei no botão executar lá no canto superior direito da minha tela, onde estou com o mouse. Vamos executar o programa. Vamos ver se não dá nenhum erro, né? Se não retorna nenhum erro, vamos ver. Então agora pressionarei. Observe que o meu programa está em execução. Provavelmente nada está acontecendo devido ao comando traveprog que eu adicionei. O traveprog, então, ele faz o que? Ele trava a execução do programa, ele parou ali. Vamos ver se quando eu pressionar, então, a tecla Ctrl, né, será exibida aquela mensagem que eu preparei, ou seja, se vai funcionar, né, se funcionará a entrada por teclado. Vamos ver, pressionarei agora, tá? Ó, pressionarei a tecla Ctrl, pressionei e nada aconteceu, tá? Então não está funcionando. Isso significa que o comando traveprog, ele não serve ao meu propósito aqui, tá? Não serve ao meu propósito. Então eu faria o seguinte, eu utilizaria um comando de pausa aqui, com uma pausa bem extensa, tá? Eu colocaria o prog pause, segue, e colocaria uma pausa bem extensa aqui, né? Colocaria como parâmetro desse comando, aqui na linha abaixo, colocaria um parâmetro, colocaria 5.000 segundos, né? 5.000 segundos, vai demorar bastante, né? Tá? Então, o meu programa ficará pausado exatamente aqui nesse ponto, ó, por 5.000 segundos, e quando eu pressionar uma tecla, talvez ele direcione para a mensagem abaixo. Não sei se isso também funcionará. Vamos ver se funcionará? Então, ele pausará o meu programa bem aqui, ó, por 5.000 segundos. Isso vai demorar, né? A tendência é que o meu programa fique parado durante muito tempo aqui. Vamos ver se funciona agora. Clicarei no botão executar lá em cima novamente. Tá? Observe que o meu programa está parado ali, ele está só em execução, mas ele está travado ali no comando de pausa que eu coloquei. E agora pressionarei então a tecla Ctrl novamente. Vamos ver se funciona. Pressionarei. Pressionei. Ainda não funciona. Tá? Significa que com esse comando de pausa também não funciona. Então só me resta uma alternativa. Né? Eu preciso utilizar uma estrutura gomerk aqui. Né? Uma estrutura, eu criaria um looping aqui, tá? Eu explico isso em outro vídeo da linguagem iScripter, tá? Então eu criaria aqui um looping, tá? O meu programa ficará preso num looping aqui, contínuo. Eu faria assim, ó, parada, né? Colocar assim, parado aqui. Pronto, tá? Só para efeitos didáticos, tá? Que eu coloquei esse nome como rótulo, né? E agora eu defino aqui um comando gomerk. Veja que eu coloco um gomerk aqui. Já explicarei isso. Gomerk, tá certo? Na linha de baixo do gomerk, eu tenho que colocar um parâmetro para ele. Então eu coloco um parâmetro aqui. Muito bem. O que eu estou dizendo aqui nesse bloco de comando aqui? Ó? Veja que eu criei um bloquinho de comando. Eu vou juntar os dois aqui. Acho que não vai dar certo isso. Tem que ter um espaço. Tá. Veja que nesse bloco de comando, aqui, que está selecionado, neste bloco de comando, eu estou dizendo o seguinte, veja, fique em looping, estou dizendo para que o meu programa pare aqui e fique nesse ponto aqui, ele ficará executando continuamente, parado nesse trecho aqui. Tá? O gomerk aqui, ó, ele diz o seguinte, vá para o rótulo parado aqui. E onde está esse rótulo parado aqui? Nesta linha de cima aqui, ó. Tá? Então o meu programa ficará nesse looping constante, ele vem daqui para cá, e aí, de novo, ele volta aqui, e vem para cá de novo, e volta aqui, e vem para cá de novo. Isso é um looping, tá? Meu programa fica em looping constante aqui, ó. Constantemente ele fica
executando nada, na verdade, porque não tem nenhum comando aqui entre essa estrutura, né, essa estrutura GoMark a ser executado, tá? Mas eu acabei de criar um looping para que meu programa simplesmente pare a execução aqui, tá certo? Eu quero que ele fique parado aqui. Eu reduzirei aqui o tamanho da fonte para ficar melhor para demonstrar, tá? Então observe que eu tenho aqui, então, eu só separaria um comando do outro aqui. Observe que eu tenho aqui um bloquinho de comando, que é esse que eu selecionei, que fará um looping. Meu programa fica parado aqui, ficará parado aqui, né, nessa execução, e quando, então, eu pressionar novamente a tecla Ctrl lá, que foi definida aqui em cima, ó, esse outro bloco de comandos, eu espero que a execução do meu programa prossiga e mostre finalmente a mensagem para mim aqui na tela que eu preparei, tá? Então eu preciso, veja que eu preciso definir um looping aqui para poder travar, vamos dizer assim, a execução de um programa numa determinada linha, num determinado ponto. Eu quero que o meu programa fique preso aqui, né, até que alguma outra ação seja executada pelo robô, pelo usuário. No caso aqui, o meu programa ficará aguardando, né, o pressionamento da tecla Ctrl, tá certo? Vamos ver se funciona? Então a mensagem que terá que ser exibida na tela é essa que está aqui embaixo, aqui, ó, né, no comando main aqui, ó. O usuário teclou CTRL, que é a tecla Ctrl, quando eu pressionar a tecla Ctrl, tá? Que eu sou o usuário nesse caso aqui. Vamos ver? Executaria o programa novamente, clicarei no botão executar lá em cima, ó, no canto superior direito da minha tela. Vamos ver. Muito bem. Parado o programa está, né? Porque ele parou a execução, nada está acontecendo. Eu acredito que ele está preso naquele looping lá da estrutura GoMark, estrutura Merk GoMark que eu defini, que é o looping, né? Tá? Ele está parado lá executando aquele loop vazio, que não tem nada, né? Então vamos lá, pressionarei a tecla Ctrl. Vamos ver se funciona agora, finalmente. Muito bem, veja que funcionou. Eu acabei de pressionar a tecla Ctrl e foi mostrada, foi apresentada para mim aqui na tela a mensagem: usuário teclou CTRL. Ou seja, está dizendo que eu pressionei a tecla Ctrl, então funcionou. Tá? É isso que eu tinha para mostrar aqui hoje, tá certo? Aqui nessa aula, né? Na verdade, para apresentar o comando de entrada de teclados, né? New Detect Key, eu tive que utilizar, né, vários outros comandos complementares aqui abaixo, ó, para que eu pudesse fazer isso funcionar, incluindo o comando onDetect, que ativa a entrada, o mecanismo de entrada por teclado do robô que você venha desenvolver. Então não pode esquecer essa linha de comando, senão a entrada de teclado jamais será detectada, jamais funcionará. E uma novidade interessante aqui foi falar sobre o looping, né? Quando você usa uma estrutura Merk GoMark, você cria um looping, tá? Mas procure sobre a estrutura, por favor, procure sobre essa estrutura num outro vídeo no canal da Inteligência Computacional no YouTube, onde eu falo sobre essa estrutura. Existe um vídeo específico para falar sobre essa estrutura aqui, ó, Merk GoMark, tá? Para que você saiba mais e desmistifique, né, para você desmistificar essa estrutura que eu apresentei aqui, por favor, procure por esse vídeo, tá bom? Lá no canal. Isso que eu tinha para falar, então, muito obrigado e até a próxima aula.